Hoje nós vamos falar sobre como se tornar um homem que você respeita e você parar de ser uma pessoa que só agrada os outros. Agora, isso não é para você virar um arrogante, nem para você parar de ligar para o sentimento dos outros, mas é sim você conquistar de volta, de vez, o seu respeito próprio e, consequentemente, as pessoas em sua volta vão passar a te respeitar também. Eu não sei se você era como eu quando eu era mais novo, mas eu era uma pessoa que me orgulhava muito em ter muitos amigos. Isso a qualquer custo. O fato de ter muitos amigos no meu ICQ ou no meu Messenger, que eram os programas de chat online no computador que a gente tinha na época, isso para mim era o mais importante de tudo na minha vida. Era muito importante ter muitos amigos, fazer muitos rolês e muitas viagens e muitos eventos. Mas infelizmente eu era uma pessoa muito ansiosa, eu era uma pessoa que não tinha muita confiança e que por dentro eu achava mesmo que eu tinha muitos defeitos pessoalmente. Como por exemplo, na comunicação, eu era uma pessoa tímida, eu não falava muito, eu não tinha o dom da comunicação. Por outro lado, eu me achava feio, eu achava que eu não era atraente para as mulheres. Eu era de uma família que era mais pobre do que dos meus amigos. Enfim, juntando tudo isso, me causava ter menos moral e menos confiança dentro do grupo. E consequentemente, eu falava muita besteira e falava muitas coisas ignorantes justamente para tentar ser engraçado, justamente para ser aceito no grupo. Então não sei se você está entendendo, mas eu era o cara que fazia parte da turma, todo mundo gostava de mim, eu era legal, mas eu nunca era muito respeitado no grupo. E esses eram defeitos que na minha cabeça eram imutáveis. Ou seja, eu não teria como mudar essas coisas que eu achava de errado em mim. Eu achava que a comunicação era uma coisa que não podia ser trabalhada, eu achava que eu não podia melhorar no visual. Enfim, todos os meus esforços eram voltados para ser mais engraçado, ser mais legal. Porque na minha cabeça era o que dava para fazer. E subconscientemente eu acho que era porque eram as coisas mais fáceis, mais disponíveis para mim. Mas depois de um certo tempo, quando eu virei adulto, depois de passar da adolescência, depois de passar dos 20 e poucos anos e entrando no final dos 30 e poucos, eu descobri que eu conseguia mudar essas coisas. Eu conseguia mudar a comunicação, eu conseguia mudar o meu visual, eu conseguia mudar muita coisa no meu psicológico que me dava mais confiança, que me dava mais certeza nas coisas. Eu comecei a entender que tudo que você acha que tem de errado em você, ou tudo que falta em você, você consegue aprender a fazer, você consegue mudar a sua realidade. E isso é um paradoxo, porque a gente ouve muito aquela frase de muitas pessoas que dizem que para tudo na vida basta ser você. Seja você, sempre. Quando a grande realidade é que existem muitas versões de você, muitas versões possíveis de você. E a grande verdade é que nada te impede de você procurar ir atrás da melhor versão de você que existe. A melhor versão de você que você sempre almejou em ser. Os seus objetivos que você sempre almejou em ter. De você entrar numa faculdade pública. De você ganhar mais dinheiro. De você ter sucesso com as mulheres. De você ter o corpo que você sempre desejou. Todas essas coisas são possíveis. E a gente tem que quebrar esse paradigma de que a gente não é capaz de mudar o que tem de errado na gente. É só quando a gente chega do outro lado que a gente olha para trás e percebe que a gente perdeu muito tempo naquele lugar, que a gente podia ter mudado a situação muito mais rápido. É como sentir uma dor no corpo e você ficar enrolando muito para ir no médico para curar isso. E depois que ele faz o procedimento e a dor some, é quando a gente se pergunta por que a gente conviveu com aquela dor por todos esses dias ou semanas ou meses. Então eu era um cara que procurava muito agradar as pessoas e manter a paz com as pessoas que conviviam comigo. Mas isso significava, mesmo se fosse para esses amigos passarem por cima de mim. Por exemplo, na época eu não era muito respeitado. Então se eu estivesse afim de uma menina, os meus amigos não pensavam duas vezes antes de furar os meus olhos. Tudo que eu obtinha na vida de sucesso eram aceitáveis para os meus amigos, desde que fosse uma coisa que qualquer pessoa conseguisse atingir. Se fosse uma coisa que superasse expectativas, isso já incomodava muita gente. As pessoas tentavam me botar de volta no lugar, ou as pessoas tentavam sabotar o meu sucesso. E se você se identifica com isso, se você entende o que eu estou falando aqui, eu vou falar um pouco da minha transição, de como eu consegui correr atrás
do respeito próprio. Como eu consegui chegar onde estou hoje, onde eu consigo correr atrás de tudo que eu quero na minha vida. Eu consigo correr atrás dos meus objetivos na saúde. Eu consigo correr atrás de relacionamentos. Eu consigo ralar nos meus objetivos em termos de carreira, em termos de realização pessoal. Não confunda ser um agradador com ser uma pessoa legal. Também não esqueça que isso aqui vai exigir alguns sacrifícios. Mas não se preocupe, não são sacrifícios chatos. São muito legais por sinal. E essa jornada de transformação pessoal é uma jornada daqui para frente para o resto da sua vida. Porque a hora que a gente começa, a gente não quer parar de sempre ser uma pessoa melhor. A primeira dica que eu quero falar hoje é sumir por um tempo. A gente está falando aqui de alterar o seja você para seja a melhor versão de você. Para isso, a gente vai ter que sumir por um tempo. Porque se a gente conviver com as mesmas convivências que a gente tem no dia a dia, com as mesmas pessoas, eles vão ser uma distração para o nosso progresso. Vão continuar tendo as mesmas convivências, os mesmos assuntos, as mesmas piadas internas, a mesma energia. E isso vai impedir a nossa evolução. A gente não está falando aqui de cortar as pessoas 100%, mas conviver menos com as pessoas tóxicas na sua vida, que sejam seus amigos, talvez familiares distantes, mas pessoas que te levam para baixo, pessoas degenerativas que te mantêm no seu lugar. Até porque se você começar a mudar a sua vida, se você começar a emagrecer, se você começar a mudar seus hábitos, mudar suas metas na vida, as pessoas vão começar a estranhar e logo vão começar a te questionar também. Então, para evitar tudo isso, a gente vai sumir por um tempo. Isso no mundo de autoajuda se chama o modo monge, quando você hiberna como se fosse um monge por alguns meses. É muito mais tempo você solitário com você mesmo, com as suas ideias e com os seus objetivos. Porque agora está iniciando a sua jornada de autodesenvolvimento. E o primeiro passo para isso é justamente cortar os hábitos degenerativos. Tem coisas que são gerais, acho que vale para todo mundo. Cortar alimentos não saudáveis, cortar o sedentarismo, cortar a masturbação, tudo que é de conhecimento geral e atrapalha a gente de ser uma pessoa melhor. Você pode decidir o que você quer ou o que você não quer cortar, mas essas são algumas sugestões. Fora isso, tem algumas coisas pessoais que você sabe que te atrapalham na sua vida. Eu posso dar um exemplo na minha vida aqui. Quando eu comecei a minha jornada, há uns 6 anos atrás, eu cortei tudo de filmes, eu cortei o futebol, que não serve para nada, só perde tempo, não serve para ganhar mais dinheiro, não serve para ter relacionamentos melhores, não serve para ser mais saudável. Enfim, a única utilidade que eu vejo no futebol é quando você conhece alguém do nada e você quer ter uma conversa de condomínio, você quer ter uma conversa de padaria. Então é um assunto comum que todo mundo conhece e que você pode comentar à vontade. Mas eu ainda acho que não vale a pena você gastar horas e horas só para ter esses momentos. Porque eu já gostei de futebol no passado. E pensando bem, para você ter um bom conhecimento do futebol, você tem que assistir o futebol aos domingos. Você tem que assistir quarta-feira à noite. Quando tem Champions League, você tem que assistir quarta-feira à tarde. E todos os programas do Neto, os donos da bola e tudo mais. Enfim, são muitas horas durante a semana que poderiam servir para outras coisas. Aprender alguma coisa, treinar alguma coisa, enfim. Mas é só uma opinião pessoal. Uma outra coisa que eu cortei, que eu acho que atrapalhava muito na minha vida, era o álcool e também, recentemente, o café. Eu não tomo nada que estimula o meu corpo artificialmente. Para mim, a energia tem que vir naturalmente. E também a desinibição tem que vir naturalmente também. A gente tem que treinar a fazer isso sóbrio. Um outro hábito importante é você passar a criar um gosto por fazer coisas difíceis. Coisas difíceis vão fazer você expandir o seu horizonte, expandir a sua zona de conforto. Você passa a ser mais resiliente e você passa a ser mais compreensível. Algumas coisas que eu passei a incluir na minha vida, que são difíceis. CrossFit, um curso de oratória para comunicação. Lutar jiu-jitsu, aprender a programar, ou seja, TI. E outras coisas que eu aprendi no meio da pandemia, que seria justamente cozinhar, treinar sozinho em casa. Muita coisa naquela época, datilografar, aprendi a criar uma marca de roupas, aprendi a montar um e-commerce, muita leitura sobre o bem-estar, meditação. E a última dica desse capítulo é justamente fazer artes marciais. Saber se defender ao nível mais primitivo, porque isso te dá uma confiança absurda. O fato de você saber que se a casa cair onde você estiver, você sabe se defender. Se alguém em algum lugar começar a te provocar, a falar merda pra você, você sabe que no último dos últimos casos, se tiver que sair na porrada, você sabe se defender. É aquela frase famosa que diz:
É muito diferente você escolher não brigar por opção e não por desespero, porque você não sabe lutar. Isso não vale só para você, mas o dia que você tiver uma família e alguém provocar a sua esposa, seus filhos, você sabe que você estará lá para defender eles também. E eles sabem muito bem que você escolheu não brigar, sendo que você sabe brigar, você sabe defender, mas você preferiu evitar a confusão. E que é o cara que está sendo babaca. E você optou por sair andando e não fugiu porque você não conseguia fazer nada no momento. E uma última dica aqui seria justamente cortar as pessoas tóxicas da sua vida. Todo mundo que convive com você, seus amigos, namorado, namorada, até família, todo mundo tem uma relação com você. E essa relação tem que vir à base de acordos. Você e essa pessoa têm um acordo. Vocês se respeitam. Se for alguma coisa além disso, por exemplo, se for uma relação de você sempre procurar a aprovação dessa pessoa, ou você sempre procurar agradar essa pessoa, então esse relacionamento está unidimensional. E está sendo tóxico na sua vida. Porque por mais que a paz esteja entre vocês, quando vocês não estão, isso atormenta a sua mente. Então estreita as relações com quem você achar que tem que estreitar. E para aquelas pessoas que não tem jeito mesmo, aquelas pessoas que não te respeitam, não tenha medo de cortar essas pessoas do seu mundo, da sua vida. Não tenha medo de balançar o barco, porque isso faz parte de você ganhar de volta o seu autorrespeito. Você viver a sua própria vida nos seus termos, como você quer, em paz quando você estiver sozinho. Isso é a coisa mais importante para a sua saúde mental. Quando você está sozinho, você está bem com você mesmo, porque se você não estiver, está na hora de estreitar as relações com você mesmo e com quem você tiver que estreitar para você dormir melhor à noite. Isso também quer dizer que você vai dizer as coisas desconfortáveis, aquelas coisas que estão presas na sua garganta, aquelas coisas que te incomodam e você deveria colocar na mesa para serem discutidas. É agora ou nunca. Você está nessa jornada de reconquistar o seu respeito, o seu valor. Como a gente já falou aqui, isso vai exigir algumas coisas difíceis, alguns sacrifícios. E se não tiver jeito mesmo, pode cortar essas pessoas da sua vida. Isso quer dizer bloquear nas redes sociais ou simplesmente evitar o contato. Foram coisas que eu fiz na minha jornada porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se tornando uma pessoa melhor, isso vai incomodando muitas pessoas. Principalmente pessoas que conheciam a gente na infância, que querem o velho eu de volta. Mas esse velho eu não vai voltar, porque esse velho eu agradava aos outros e não a mim. Não o que eu queria da minha vida. E ir atrás do que eu quero é justamente o meu autorrespeito. É o respeito que eu tenho por mim mesmo, antes de mais nada. E esse é o mais importante. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vem mais vídeos por aí. Se você puder se inscrever, dá um like no vídeo, agradeço. E a gente termina o vídeo aqui falando a nossa frase de sempre, que é: maravilhas estão para vir para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.